Oi, Sebrae tem. No Oi Sebrae você consegue ter um link de inscrição, você entra lá, é bem tranquilo, você seleciona desafio 2, vai ter lá escrito, né, que é a questão de transformação digital, e aí tu coloca a tua proposta de solução, tá certo? E dia 23 a gente encerra a inscrição, e faço o tempo de banca e depois a gente mostra o resultado, sai o resultado. Eu não lembro a exata data, nesse exato momento. Tu lembras, Thaisa, quando sai o resultado? Já já a gente diz, então. 16. 16, pronto, 16 de agosto. Valeu, Thaisa. Maravilhoso, muito obrigado. Agora a gente tem aqui, vamos lá, nosso querido Duda. Olá, Olá, tá contigo. eu acho que agora eu tenho som e imagem, né? Tem sim. Som, a imagem eu não sei, mas o som tá saindo. Pois é, deveria a imagem tá. Mas A vamos lá. imagem tá, a imagem tá também. Ela Tá, tá indo e ok. voltando, né? Então você passa aí a primeira apresentação, por favor. Bom, gente, como já foi falado anteriormente, né? Volta só mais uma, por favor, Fernanda. Voltar. Ops, adiantou, foi lá para o fim. Ixi, se a gente tá adiantando. Acho que nossa apresentação caiu. Também acho, Dudu. Mas a gente tá te vendo, tá? Tá. Bom, estamos de volta. Foi eu falando no mudo, Jesus. Deu pane aqui, tava dando erro. Então, Relaxa, perdão. Nanda. Você passa mais um. Pronto, olha só, gente. O nosso, o nosso ST tem um nome que já explica um bocado do que a gente precisa, né? A gente precisa engajar, esse é o grande desafio da gente. E como é que a gente pode construir essas dinâmicas de engajamento, como é que a gente pode contar com vocês e como é também que o mercado pode contar com vocês, porque a gente vive momentos de uma saturação muito grande de oferta, e por conta disso a gente acredita que além do Sebrae, além dos Sebrais, porque a gente imagina estender essa solução para outros Sebrais, o mercado também vai ter interesse dessa solução. Por favor, você passa um. E aí o nosso desafio é como poderíamos apoiar o Sebrae a aumentar em 60% a atração e o engajamento das pessoas nos eventos físicos e digitais realizados ou apoiados pela instituição, fortalecendo um relacionamento duradouro com seus clientes em 12 meses. Aqui eu vou explicar um pouquinho esse momento em que a gente fala realizados ou apoiados pela instituição, porque é uma prática da casa e é uma prática de outros Sebrais também, esse apoio a instituições que estão realizando o evento. Isso tem um lado bem positivo nosso, porque a gente consegue nichar para determinados públicos que essa instituição tenha uma aproximação maior. Beleza? Vamos para o próximo. Quais são os nossos resultados esperados, né? Aumentar em 60% o volume de participação, engajamento e retenção dos clientes. E aí, isso reforça a minha fala lá da abertura, quando eu disse que engajamento é uma palavra-chave para a nossa solução. E obter 80% de NPS no resultado de satisfação dos clientes nos eventos. Não adianta somente não adianta somente a gente ter a participação, mas a gente quer que o resultado da participação desses clientes seja positiva, tá? Que fique uma memória positiva da participação deles nos nossos eventos. Mais um. Resumo do contexto, né? Atualmente o Sebrae enfrenta uma grande dificuldade no engajamento dos clientes em seus eventos digitais e híbridos, por conta de uma grande competição pela atenção do público-alvo por diversos fatores, além da infinidade de conteúdos disponíveis na internet. Esse é um dos fatores bem relevantes que a gente traz, né? A engajamento, volta mais uma vez
a fazer parte dessa história. Outro momento importante desse primeiro parágrafo aí diz respeito ao digital e ao híbrido, tá? Essa solução que a gente precisa encontrar, ela vai ter essa característica de soluções para esses dois ambientes e principalmente da integração desses dois ambientes, em cima do que eu falei no último slide, que é justamente a satisfação, a experiência positiva que a gente quer dentro dos nossos eventos. Além disso, os modelos e formatos de eventos disponíveis no mercado estão saturados e muito não conseguem entregar o valor aos participantes, pois percebeu-se no digital algumas experiências, pois perdeu-se no digital algumas experiências do mundo físico. Coincidentemente, lá na frente vai ter um momento que a gente vai falar um pouco sobre o que a gente já viveu e o que a gente ainda vive, mas eu já vou antecipar aqui. Hoje a gente estava numa análise junto com o grupo com relação à solicitação de uma parceria em evento, onde estava muito claro no discurso do parceiro que ele não tinha percebido que o evento no universo digital não era simplesmente colocar uma câmera lá no fundo e repetir o que ele fazia no presencial. Precisava de um modelo e de um formato bem diferente e distinto para que houvesse interesse, engajamento e essa memória positiva que a gente deseja. Ok? Mais um, por favor. Bom, internamente o Sebrae PE e os eventos são demandados e posteriormente planejados e executados sem um entendimento claro sobre o interesse do público, de forma a apoiar a estratégia como um todo, resultando em eventos pouco assertivos. Isso é uma outra característica desse contexto em que a gente está vivendo. Nossos demandantes, na maioria das vezes, eles não como é que eu posso explicar? Eles não têm um conhecimento ou um embasamento ou um local onde eu possa encontrar as informações que possam me ajudar na construção daquele meu evento, na proposta daquele evento que eu quero realizar e nos resultados que esse evento precisa ter. Então, a gente recebe algumas solicitações que são eventos truncados ou mal planejados, tá? E com, às vezes, até com um tempo curto dessa execução. Claro, a gente sabe que na velocidade que a gente vive hoje, não dá para grandes planejamentos acontecerem com prazos mais longos, mas a gente precisa encontrar nessa ferramenta soluções que possam ser mais ágeis, rápidas, para que essas informações e essa redução do tempo da sua realização com o resultado positivo, com o resultado que a gente quer alcançar, a gente tenha. Beleza? Bom, resultados esperados. Diante do contexto detalhado, pretendemos que a nova solução inovadora torne os eventos do Sebrae mais engajadores, mais uma vez essa palavra forte, por meio de novas dinâmicas e métodos ou ferramentas, tá? Vou antecipar mais uma vez lá o que a gente vai colocar lá na frente. Não trata-se apenas de uma plataforma com soluções, é algo que vai além, ok? Considerando novos processos interativos para sensibilizar, mobilizar e engajar mais pessoas com produtos e serviços do Sebrae, que atendam aos interesses e objetivos dos diferentes tipos de eventos e que subsidie métricas de engajamento e retenção dos clientes na nova forma automatizada dos clientes de forma automatizada e integrada. E foi para frente de novo. Voltou? Pronto, obrigado, Nanda. E aí, ó, palavras-chave desse slide. Novas dinâmicas, processos interativos, engajamento, mais uma vez, interesses diversos, né? O Sebrae é bem complexo na sua quantidade de oferta e na variedade de seus públicos, então essa solução, juntos a gente vai encontrar como poder atender a tanta gente de forma diferente e de forma mensurável, tá? A gente precisa ter essas métricas de engajamento bem alinhadas, inclusive até para a gente atender um daqueles objetivos que a gente viu anteriormente, os resultados, ter a certeza de sua efetividade. Alguns casos que verificamos esses problemas, né? A gente teve um evento chamado Negócios da Educação, onde a gente tinha um conteúdo incrível, mas teve um engajamento muito pequeno.
Outro que é bem curioso, a gente fez um evento sobre empreendedorismo feminino, onde durante a realização do evento, a gente teve um número muito baixo de participação, mas posteriormente a gente teve uma visualização muito positiva desse evento. Mas essa visualização posterior não garantiu o engajamento, ela simplesmente foi vista. Eu não consegui atrelar essa visualização a nenhum produto ou serviço. Outro também é a Semana do MEI, né? Na Semana do MEI nós tivemos algumas ações que compunham a programação, uma delas era o Maker, que era o Na Prática, a gente mostrava como os MEIs encontraram soluções para seus problemas, e também nessa Na Prática a gente usou casos de MEIs que atuavam fora do Brasil, tá? Para que a gente pudesse fazer esse comparativo. Hoje a gente sabe, como eu falei para vocês da diversidade do público do Sebrae, que até mesmo esse segmento MEI, ele não tem mais pessoas com nível de entendimento, reconhecimento, desempenho, formação muito restrito. Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas com uma formação bem superior que estão classificadas nesse universo. Então, Na Prática Internacional, a gente tentava justamente atingir esse público, mas mesmo assim, a gente não conseguiu. Sem falar nas lives e ações menores que a gente realiza semanalmente, que não tem o engajamento que a gente deseja. Mais um. Bom, o que é que a gente tem certeza que a gente não quer? Nós não queremos, eu não, né? Nós não queremos apenas uma plataforma de transmissão, tá? Isso a gente já tem, beleza? A gente também não quer ser apenas uma ferramenta de construção e controle de fluxos. Isso a gente tem, precisa aprimorar, precisa ser somada à solução que a gente vai encontrar, mas não é só isso que a gente precisa. E a gente precisa não ser apenas uma solução que foque unicamente no número de participantes, incluindo o engajamento o engajamento na sua funcionalidade. É algo além do que trabalhar estanque essas necessidades. A gente precisa de uma integração dessas ferramentas, de todas essas necessidades, para que a gente chegue àqueles objetivos que a gente colocou lá na frente. Eu não prestei atenção no meu tempo, mas eu acho que o próximo slide já são as nossas dúvidas. Perfeito. E aí, alguma dúvida sobre o desafio em questão? Deixa eu colocar um pouquinho Por favor. de açúcar nessa proposta para que ela fique ainda mais interessante. Assim como a gente tem um Eduardo e quando eu digo Eduardo é porque, desculpa, na hora eu não me apresentei, além de ser o PO, de ter a sorte de ser o PO desse grupo, eu também tomo conta da área de eventos aqui no Sebrae. Então, assim como eu tenho um Eduardo, um Duda Maciel, aqui em Pernambuco, eu vou ter um Duda Maciel em cada UF, com problemas, se não exatamente iguais aos meus, muito próximo dos meus. Então, a possibilidade de desdobramento dessa ferramenta nacionalmente existe. Outra coisa que a gente percebe é que, com essa ferramenta, empresas que precisem realizar eventos possam ter mais segurança, tanto na construção deles, como na coordenação, não queria dizer coordenação, mas no controle de empresas que, porventura, elas contratem para realizar os seus eventos. Além disso, as empresas que trabalham com evento, que foram as primeiras a entrar nessa loucura que a gente está vivendo da pandemia, e que provavelmente serão as últimas, né? A gente vive todo dia uma briga desse segmento na necessidade de retorno, vão precisar muito de ferramenta como essa para mostrar a efetividade das suas entregas e dos eventos propostos e realizados. Então, a gente já visualiza um mercado aí promissor para que essa ferramenta venha a ser adquirida e utilizada. E aí a gente abre agora mais uma vez para as nossas dúvidas. Se não tiver ninguém, eu vou perguntar também. Pergunta, Fernanda. Bem, compreendo, então, assim, para entender essa questão do híbrido também, dessa necessidade de vocês aí
seria então uma solução aí para até pode ser aplicado para dentro do Sebrae, né? Então, tem aí a questão, conhecendo um pouco do Sebrae, que a gente tem públicos diversos, né? Como você bem mencionou. Isso. Então, tem pessoas que estão, como a gente viu agora, já frequentam o meio digital, mas tem muita gente, micro e pequeno empresário, que ainda é muito físico, que está mais acostumado aí para aquele evento padrão físico, né? Então, Uhum. quando tu falas híbrido, é uma solução que consiga engajar tanto os dois públicos, é isso? Exatamente. Por exemplo, a gente roda no final desse mês um evento que é focado na área de agronegócios. Então, na maioria das vezes, é um público que, teoricamente, quando eu digo teoricamente, porque a gente se surpreende, e uma surpresa positiva, não tem essa vivência do digital, tá? E aí eu preciso de engajamento desse público. Da mesma forma que eu vou realizar alguns eventos, sei lá, na área de educação empreendedora. Então eu vou para aquela geração que já nasceu com o celular na mão, construir eventos e entregar soluções para que tenha um domínio muito grande dentro dessas ferramentas, ok? Então, essa hibridez, ela vai trabalhar o presencial e o digital e ainda por cima atender a esses diversos públicos que a gente atua. Oba, temos uma pergunta. Henrique, é tu? Oi, pessoal, estão ouvindo? Estamos sim. Sim. Desculpa que eu estou em trânsito. Pessoal, uma pergunta. Quando a gente fala de eventos, está muito claro esse lado que vocês explicaram. Eventos do Sebrae para a comunidade para o público do Sebrae. Será que existe algum espaço? Será que existe algum espaço para a gente fazer alguma coisa para apoiar as nossas PMEs em elas realizarem os eventos para os públicos delas? Por exemplo, eu sou um pequeno negócio, eu posso ser uma banca de revista, eu posso ser uma padaria, eu posso ser um jardineiro, mas eu devo ter entre 100 e 1.000 clientes que compram comigo. E hoje em dia o meu mundo é muito analógico, né, com eles, quase que visita física, oi, olhe lá, uma ligação de celular, um zap para lá e para cá. Será que, quando a gente está falando de eventos, existe algum espaço para a gente expandir a capacidade das nossas PMEs de realizarem eventos com seus públicos? Henrique, né? Isso. Henrique, sim. Talvez eu não tenha sido claro, né, quando eu falei da usabilidade da ferramenta, da solução que a gente vai encontrar. Eu imagino que empresas que eventualmente realizem eventos, sei lá, eu tenho uma padaria e eu estou precisando aumentar o meu fluxo de pessoas dentro dessa padaria e eu imagino que se eu faço um evento com determinado tema e determinada atração, eu consiga aumentar esse fluxo. Então, a gente imagina que essa solução possa me ajudar, dono dessa padaria, a construir o evento mais próximo e da assertividade que eu preciso encontrar. Então, eu imagino que essa solução ela possa se estender para a pequena empresa também. Lógico, a gente tem um interesse grande do Sebrae na sua solução, a gente tem as empresas que trabalham com evento, que vão ter um interesse grande nessa solução, mas eu imagino que as pequenas empresas e as empresas no geral também possam fazer uso dessa solução para as suas necessidades, para os seus eventos que venham a construir. Ok, obrigado, hein? Obrigado você, querido. Enquanto não vem a pergunta, posso também fazer mais uma aqui. Claro. Foi bem bacana essa fala aí do Henrique. E aí eu fiquei me perguntando aqui, porque tem então aquele produtor de evento, então que agora ele também, nesse caso, o produtor de evento, esse serviço teve que se atualizar também. Né? Então, e eles estão sofrendo, até você trouxe a informação no pitch, né, que é uma das profissões, né, mais desafiadoras, mais tenso, como é?
A top 10, né? A gente fez uma pesquisa de curiosidade mesmo, assim, dessas listas de, de profissões, de comidas, de lugares, né? E na de profissões, na grande maioria do top 10 sempre tem um profissional de evento entre as profissões mais estressantes, né? A gente até brincou que antes do profissional de eventos tem policiais de tropa de elite, domadores de fera, médicos em uma emergência. Então a gente vê que é uma área que precisa muito de ajuda e que uma solução que me facilite ou pelo menos me dê um pouco mais de segurança nos caminhos que eu estou seguindo, ela vai ser bastante útil. Mas diz, Nanda, eu te cortei pelo Não, caminho. mas é isso. Então, eu queria, até para ver essa solução, qual é o processo, então, que vocês têm atualmente para criação e, no caso dessa métrica, também a avaliação? Qual é o caminho que é a solução aí, os pontos, os grandes gargalos, né, desse desafio? Qual seria esse processo aí do evento? Bom, alguém do grupo quer me ajudar ou eu continuo falando? Ó, fizeram o sinal aqui para mim, continua falando. Então, vamos lá. Quais são esses gargalos? Primeiro deles eu acho que principalmente no digital, que não só o Sebrae, não só nós aqui que fazemos parte nós que fazemos o Sebrae, em especial a gente que toma conta da área de eventos, mas muitas outras instituições e até mesmo empresas no geral sofrem com essa, eu não quero dizer desconhecimento, mas eu acho que talvez a palavra correta seja essa falta de domínio e habilidade do digital, dos eventos no digital. Então, esse é um dos gargalos. Um outro gargalo que a gente vive é o tempo. E não é um tempo que esbarra somente na falta de planejamento e de uma solicitação que venha com um prazo muito apertado. É esse novo tempo que a gente tem com o digital, ainda puxando a brasa para essa sardinha, que a gente tem com a velocidade que o digital exige, né? Então, contratações, identificação de soluções, fluxos que possam ser reduzidos, métricas de avaliação no decorrer do evento que possam nos ajudar a tomar decisões e redirecionar algum determinado caminho ou uma iniciativa que a gente pensou dentro desse evento, são os gargalos que a gente vive hoje. Quando a gente traz essa brasa para a sardinha do físico, eu acho que um dos gargalos, a gente ainda não está vivendo isso, né? A gente vai ter um primeiro evento híbrido de verdade acontecendo daqui a 2 semanas, onde a gente vai estar experimentando isso daí, mas eu acho que uma dos gargalos que a gente vai ter é como eu conseguirei ser interessante o suficiente para fazer com que a pessoa vá até o meu evento já que ele também vai estar sendo ofertado dentro do espaço digital. E aí, quando eu misturo os dois, é que o desafio fica maior. Porque se eu consigo construir uma experiência extremamente interessante dentro do físico, porque eu já vivi isso durante muito, muito tempo, né? A expertise já existe, e quando eu digo eu estou dizendo todo esse grupo de clientes que vai consumir essa solução. Eu fico pensando como gargalo, como eu farei enrolou. Como farei com que quem esteja no digital tenha uma experiência satisfatória ou tão satisfatória como quem esteja no físico, né? Eu acho que esse é um dos maiores desafios. Então, o desafio do físico, a falta de experiência e o tempo reduzido. O desafio do digital, como é que eu vou ser interessado... O desafio do digital com a falta de experiência e o tempo curto, o desafio do físico em ser interessante por conta da oferta que continuará existindo no digital, seja nossa, seja do concorrente ou de parceiros, e a fusão dos dois para que a experiência tenha a mesma qualidade ou próxima. Quando eu falo qualidade, lógico, levada às devidas proporções, né? No físico e no digital. Não sei se eu respondi, Nanda. O Edu, eu complementaria com Sim. um ponto super importante também, é que, além do engajamento nos nossos eventos, sejam físicos ou digitais, a gente consiga fazer com que esse cliente ele consuma outras soluções do Sebrae, né? A partir daquele evento que a gente vai estar realizando junto com ele, né? E ele consuma, ele permaneça como cliente do Sebrae, né?
E aí é a questão da própria continuidade, as regras de relacionamento que a gente vai montando com esses nossos clientes. Só completando aí um pouco dessa tua fala, tá? Ô, Sil, obrigado demais pela sua colaboração, porque talvez eu tenha esquecido de falar algo para vocês, que a gente compreende evento como a porta de entrada do Sebrae, tá? E os eventos que a gente vier a construir ou vier a participar, eles serão, eu me atrevo a chamar de hub de outros canais e outras ofertas que a gente tem aqui dentro. Então, o evento é uma atração, uma isca, e quando esse cliente entra nessa isca, cai nessa isca, né, quando ele vem a fazer parte do nosso evento, uma gama de ofertas tem que estar atrelada a esse evento para que a gente faça com que esse engajamento seja efetivo e vingue em consumo desses produtos e serviços. E como o Silvio bem falou, né, quando a gente constrói essa trilha, a gente consegue mantê-lo por mais tempo dentro do Sebrae. Quem sabe até ele se perca no caminho e aí um outro evento seja necessário ser realizado para atrair e fazer com que ele volte a atenção para o Sebrae mais uma vez. E no caso, quando você vir também na apresentação, é bom ter essa medida, né? Sim, sim, precisamos de dados para que a gente possa ir no caminho certo e os ajustes que sejam necessários. E dentro dessa velocidade, né, a gente consiga fazer ainda consertar o avião em trânsito, né? Ele está lá voando e a gente percebeu que precisa ir mais para a direita ou mais para a esquerda, ou precisa ir mais veloz, e a gente vai conseguindo fazer essa modulação para ter o sucesso que a gente quer. Mas mais alguma pergunta, pessoal? Um grande desafio, bem bacana, uma mensagem. Ah, mas vocês não estarão só nesse desafio, não. Esse ST que construiu essa história, tem um monte de fera que vai ajudar quem estiver junto com a gente se coloca extremamente à disposição, da mesma forma que a área de eventos, né, que a gente faz parte, tem mais 2 outros colegas. Não, acho que no nosso ST somente um colega não está no grupo, né? Não está no ST de eventos. Ah, é? Tem uma dúvida no chat, acabaram de falar aqui para mim que eu não estava vendo. Isso, o Henrique, né, Henrique? Contribuição também, por favor. Claro. Desculpa, seu nome que está apresentando? Duda. Duda, muito prazer. Oi. Como eu falei, né? Oi, Renato. Eu construí o meu background, Duda, para você ter noção, nos últimos 8 anos, mais ou menos, foi nos eventos. Foram em todos os eventos que você pode imaginar, físicos e digitais. Foi ali que eu construí o meu background, meu know-how, minha base de network, minha base de contato, né? Tete a tete. Então, assim, eu sou fascinado por essa área, eu gosto muito, 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 muito também. Você falar isso, eu vejo os desafios, né? Eu sou uma pessoa que, assim, enquanto não existia pandemia, eu estava em todos os eventos que você podia imaginar, me conectando, fazendo contato, fazendo network, aprendendo, me capacitando, me conectando, inspirando, transformando. E depois que chegou a pandemia, eu vi que muita gente meio que ficou perdida, né, em relação a isso, também, principalmente. Eu, por um instante, eu também fiquei, né? Só que enquanto não tinha pandemia, eu estava nos eventos. Então, eu consegui estar lá enquanto tinha que estar lá, né? E agora eu vi que é uma mudança, que ela é uma mudança muito drástica, né, disso que aconteceu, que vem acontecendo. Outros lugares do mundo já vem mudando, né? Já vem liberando essa questão toda, né? De eventos, né? Principalmente. Só que aqui no Brasil a situação é outra, né? É um país muito maior, né? O controle é mais difícil. Então, eu acredito que vai ser um processo um pouco mais demorado, né? E o que eu queria dizer com isso, né? O Sebrae, eu conheço ele há um bom tempo, né? Conheço essas instituições, as iniciativas de educação, eu estou bastante conectado com tudo isso, altamente conectado, eu gosto muito desses temas. E eu
às vezes eu penso assim, o foco era uma questão que me pegava, né? Eu gosto da questão do bifocal, do multifocal, do polifocal, que é além de um foco, né? Enfim. Só que eu vejo que o Sebrae, às vezes, ele quer atender muito, né? E é legal concentrar, né? Focar, trazer a concentração daquele público. Essa seria uma contribuição. E a outra também seria um aplicativo de um amigo nosso também, ele chama o Henrique, se não me engano o nome dele, mas a empresa chama InEvent. InEvent. Aham, aham. É uma suposta solução, né, para eventos, para conexões, para esse tipo de coisa também, que também auxilia bastante. E também tem um outro também que chama Engajamundo, né, que você falou bastante do engajamento, né, que também são temas também muito relevantes. E o Engajamundo, eles também têm essa proposta de engajamento também. E o que eu quero dizer com tudo isso? Não vai ser a plataforma, só a plataforma, né? Porque a plataforma vai todo dia nascer uma mais nova que a outra e a gente vai ter que se reinventar com as que já tem, mais ou menos, né? Para que ficar reinventando a roda? O principal vão ser as pessoas, entendeu? É isso que vão ser o principal. É as pessoas e o propósito ao qual elas estão envolvidas. Ok. Valeu, Concordo com você. valeu, Renato. A gente já está indo para o próximo desafio, mas antes eu tenho uma observação aqui que a Softex fez, o Henrique Duda, está no chat, que e simplesmente, talvez, o treinamento e o suporte e consultoria ao uso de ferramentas existentes e novas que virão, né? Então, eu não entendi que virão, como se ele está agregando uma fala tua, não sei se o Henrique está aí para poder. Eu tô aqui sim, estou aqui sim. Pronto, Henrique. Basicamente é o seguinte, a gente sabe que a gente está usando ainda uma geração de ferramentas de apoio a eventos que existia antes da pandemia, né? Seja Teams, Zoom, Meet, seja o que Sim. for, era uma geração de ferramentas. Imagine quanta coisa nova não vai vir agora. E a pergunta é se o grande desafio não é simplesmente, complexamente ao mesmo tempo, a questão de treinamento, suporte e consultoria ao uso dessas poderosas ferramentas que já existem. Claro, novas funcionalidades vão chegar, processamento de imagem, realidade aumentada, pela análise da face das pessoas, a pessoa está engajada, não está, tem mil coisas que estão acontecendo, inteligência artificial, mas será que o grande desafio não é tanto para as equipes do Sebrae e os PMS conhecerem melhor e terem suporte para usar isso aí? Novamente, eu sou o dono da padaria e eu tenho 2.000 clientes no meu bairro e eu quero fazer uma vez por semana, eu quero fazer uma live sobre preparação de um certo tipo de pão ou quero fazer uma live para promover alguma oferta. Eu só quero compartilhar com vocês se o grande desafio do quarto desafio não é muito focado em treinamento, suporte e consultoria a uso do que já existe e do que virá. Eu acho que também Henrique. A gente teve essa discussão grande dentro do grupo e junto à nossa diretoria, e a gente acredita que também será, entendeu? Mas ela não é a única. Quando a gente estiver junto, aprofundando, em que eu espero que você colabore conosco, esteja junto nesse desafio, a gente vai poder conversar um bocado sobre isso daí. Mas essa sua observação é muito importante porque ela constrói a solução que a gente vai encontrar. Ela é um dos ingredientes da nossa padaria para somar a receita massa que a gente vai realizar. Uma plataforma de plataformas, né? Que seja integrada junto aí a demanda aí do Sebrae especificamente, pessoalmente, né? Isso é uma plataforma de plataformas que facilite e que integre desde o planejamento até a produção, como eram os passos, que eu não lembro, tudo até, no final das contas, a métrica. Isso. Veja, nós como Softex, o tempo todo a gente está junto com
com a equipe do NGPD e do SEBRAE, e estamos à disposição. Agora, é como eu digo, por exemplo, uma coisa dramática em eventos, por isso que é tão estressante, né? É a gente ter um backup de quem é que está nos ajudando, quem é que conhece a ferramenta. Isso aí, eventualmente, podia estar sendo disponibilizado remoto. É como se eu sou o dono da padaria, eu tenho uma padaria nas Graças, estou fazendo um evento, mas eu estou com um assistente virtual, alguém no celular, que é o co-host da sessão, e só isso aí já seria de uma ajuda enorme para a gente difundir o uso de eventos como parte do negócio. Oba! Concordo plenamente. E isso poderia vir, né, nas propostas, né, Du? Sim. Isso poderia vir nas propostas aí, muito bom. Mas adorei a participação. Estamos, né, Sil e todo mundo que está aqui junto, Laurinha, enfim, felizes da vida de poder ter chegado até aqui e curiosíssimos para o que virá. E esse olhar de fora é muito importante para a gente, porque como a gente está aqui no nosso dia a dia fazendo as coisas acontecerem, né? Esse olhar de fora é muito importante para a gente, né? Nessas contribuições. Beleza. Muito bom. E Henrique tem uma larga experiência aí com... são pessoas diferentes, por isso que ele traz essa outra visão, né? Porque esse ST tem muita gente aí de realmente faz eventos, né? Que são os produtores de eventos. E Henrique aí agrega, então, essas perguntas aí que tem comunicação direta com muitas empresas, né? Então, valeu, Henrique. Veja aí do seu grande portfólio aí de pessoas e conexões que você conhece para submeter aí ao SEBRAE para essa solução aí, viu? Muito obrigada pela participação. E aí eu já chamo aqui, Rafa? De nada, certeza, contem conosco. Valeu, Henrique, valeu, Duda, Sil e todo mais. Ok. Oi, Rafa. Ok, estão me ouvindo? Obrigada. Estou ouvindo, sim. Beleza.